Boa tarde, igreja. Tudo bem? Estamos iniciando mais um culto, um pouquinho diferente hoje, né? Estamos fazendo aí um culto um pouco mais distante. Devido a tudo em que vem acontecendo, nós temos que nos tratar e demonstrar amor ao nosso irmão é exatamente isso. Tomar uma distância para que ele também tenha esse cuidado e possa se prevenir do vírus em que está aí rolando. Estou aqui para explicar um pouco para os irmãos como que vai funcionar o nosso culto online, tá? Antes de falar um pouco dos detalhes, eu gostaria de compartilhar um texto lá de João, capítulo 16, versículo 33. Eu estarei lendo na mensagem, que diz assim: Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. E com esse versículo, nós, filhos de Deus, nós cristãos, corpo, igreja, temos a certeza de que podemos deixar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações de lado e descansar num Deus em que nunca perde o controle, num Deus em que nos alertou que nós teríamos aflições, mas que Ele está sempre ao nosso lado, nos lembrando de quem criou o mundo, de quem venceu os nossos pecados, quem nos justificou. Então, dito isso, vou falar um pouco da dinâmica do nosso culto. Os cultos eles serão feitos de forma gravada. Então, na parte do louvor, nós gravaremos em casa o louvor, compartilharemos um cântico, 3 cânticos no domingo. Durante a semana, se pudermos, vamos estar também reforçando com louvores, trabalhando com versículos, compartilhando devocionais. A mensagem ela será gravada também, uma mensagem mais curta, mas de maneira em que a gente não perca a comunhão. E durante o horário do culto, a gente continua se encontrando a partir das 5 e os pedidos de oração poderão ser feitos no grupo mesmo, agradecimentos, então lá a gente grava um áudio orando, lá a gente ora junto, mesmo à distância. Quanto a dízimos e ofertas, nós inicialmente vamos sugerir que os irmãos façam de maneira online. Já aqueles em que não têm esse acesso, nós estamos estudando a possibilidade de recolher os dízimos e as ofertas de modo em que o irmão não precisa se expor, né? Não precisa sair de casa e se expor ao vírus em que está rolando. Algumas sugestões em que nós damos a vocês, igreja, é que continuem fazendo, ou se não estão fazendo, iniciem cultos nos lares. Não indo um na casa do outro, mas sim no seu lar. Você e sua família reservam uma horinha do dia, senta, compartilha um versículo, compartilha pedidos de oração dentro da sua casa mesmo. Lembre-se de orar pelos pedidos em que nós já temos na igreja, pelos ministérios, pelos líderes, pelas pessoas em que estão doentes, pelos missionários, enfim, todos os pedidos em que nós já temos em rotina, aqueles em que serão feitos no grupo do WhatsApp e os seus particulares. Tenha um momento de igreja dentro da sua casa também. Quem precisar de algum suporte da igreja pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp, pode nos telefonar e a gente vê a maneira em que a gente pode ajudar. Então, aqueles irmãos em que têm mais idade, evitem sair de casa, evitem ter contato com as pessoas, para que a gente não tenha mais pessoas infectadas. Então, se precisarem de remédios, algo de farmácia, algo de mercado, de feira, joguem no grupo, explica que você está precisando e a gente procura uma forma de te ajudar, ok? Então, não se exponha, não saia de casa. O momento agora é de
estarmos dentro dos nossos lares, nos protegendo, nos fortalecendo como corpo, para que isso passe logo e nós possamos dar um abraço bem gostoso uns nos outros quando voltarmos, quando passarmos de tudo isso. Então são essas as nossas... são esses os detalhes em que nós tínhamos para falar do culto. Durante a semana nós vamos atualizando, falando dos avisos em que precisam ser passados. Compartilharemos versículos devocionais, louvores, músicas, e é um momento em que a gente permanece unidos, um pouco mais distante, mas a nossa comunhão tem que estar firme e forte. Nós temos um Deus em que está no controle de tudo, e isso é o maior motivo para fazermos esse culto dentro dos nossos lares, com os nossos familiares também. Um forte abraço, boa semana a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Pela opressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa mais linda ver aqui agora pedaço do seu reino. Que coisa mais linda ver aqui agora pedaço do seu reino. Acima de reis e poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nação, acima da glória que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus, que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como amor.
está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Acima de reis e poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima da glória que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus, que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Olá, igreja, graça e paz. Nós estamos começando uma nova etapa, pelo menos por um tempo indeterminado, mas queremos usar aquilo que temos para que, de alguma forma, nós possamos nos reunir, ainda que separados em nossas casas, e buscarmos ao Senhor, e meditarmos na sua palavra, e exercermos a comunhão em Cristo Jesus, através da igreja. Quero compartilhar um texto com vocês, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O tema da palavra de hoje tem como marcas de uma igreja unida com Deus. E antes de ler o texto, eu queria lembrar que a igreja aos Tessalonicenses, ela nasceu na segunda viagem do apóstolo Paulo. Tessalônica ficava na região da Macedônia. E durante essa viagem, o apóstolo Paulo teve então uma visão da parte do Senhor, e em que um homem veio até ele, na visão, ele disse: venha até a Macedônia e nos ajude. Então Paulo foi, juntamente com aqueles que o auxiliavam, para a região da Macedônia. E embora tenha sido uma visão confirmada pelo Senhor, a viagem não deixou de ser difícil e cheia de perseguição. Em Filipos, por exemplo, ele foi preso, açoitado, machucado. Depois ele foi para Tessalônica, e ali em Tessalônica ele, durante 3 sábados, ensinou numa sinagoga. Diz a Bíblia lá, em Atos 17, que algumas daquelas pessoas juntaram-se a ele, e um grande número de homens convertidos ao judaísmo aceitaram e creram que Jesus era o Messias. Não só eles, mas também muitas senhoras da sociedade, da alta sociedade. E assim nasceu a igreja de Tessalônica, e ainda assim, um grupo de judeus
movido por inveja, geraram então um grande transtorno naquela cidade. A igreja de Tessalônica ela não era benquista pela cidade e nem pela sinagoga, que perderam então alguns dos seus membros para aquela igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja que se destacou porque ela conseguiu entender que Jesus era o Messias esperado, que Jesus deveria vir, padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos. E os judeus daquela cidade não eram fáceis. Eles ainda deixaram a cidade e perseguiram o apóstolo Paulo e os seus discípulos em outros lugares, em outras cidades. Então agora eu acredito que você tem assim um pequeno pano de fundo para poder entender algumas palavras do apóstolo Paulo aqui. Atos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós lemos assim: Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança de vocês, que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação e a oração do apóstolo Paulo deixa uma verdade muito séria aqui. A verdade é de que a igreja está numa atmosfera divina. A igreja está unida com Deus. Através de Cristo, nós como igreja estamos unidos com Deus. E é bom lembrar que é impossível ser igreja sem que ela esteja unida com Deus. E essa união se dá através de Jesus Cristo. Em Efésios diz que ele ministrou paz entre nós e Deus. Então, ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Cristo. E em obediência às autoridades do nosso país, nós então deixamos de nos reunir por tempo indeterminado, mas isto não remove a verdade de que nós estamos unidos com Deus como igreja. Como igreja, nós somos unidos com Deus e com Cristo e através de Cristo. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer para o texto. Quais as marcas de uma igreja unida com Deus? Os versículos 2 e 3, Paulo demonstra, então, 3 marcas de uma igreja unida com Deus. E a primeira marca que nós podemos destacar é que a igreja unida com Deus, ela põe em prática a sua fé. A Bíblia, revista e atualizada, diz que era uma igreja de operosidade da fé, que tinha uma fé operosa. Uma fé que opera é uma fé que obedece. Uma fé que é operante é uma fé que abandona os seus ídolos e se converte a Deus. Uma fé operante é uma fé que obedece ao Senhor, que abre mão dos nossos erros, das nossas, do nosso egoísmo, da nossa carnalidade,
para dar lugar a Deus. A fé também, ela é tida como algo que precisa ser persistente. E a palavra persistente, quando eu penso na palavra persistente, eu me lembro de que esta persistência está sempre em busca do mesmo objetivo. Entretanto, o fato de sermos persistentes não significa que vamos chegar ao objetivo sempre da mesma forma. É um exemplo que nós estamos vivendo hoje. Buscamos ao Senhor, queremos adorar ao Senhor, mas não temos a oportunidade agora de nos reunirmos. Então, de maneira, vamos dizer assim, criativa, usando a tecnologia, nós vamos buscar ao Senhor de uma outra forma, mas no mesmo objetivo. Nós não podemos nos reunir para adorar no templo, mas podemos adorar, edificar e alcançar vidas e frutos pela palavra, usando os recursos e a criatividade que o próprio Deus nos dá. Segunda marca de uma igreja unida a Deus é o amor abnegado. Abnegar é abrir mão dos próprios interesses em favor do outro. Eu e a Nilza aqui, a nossa família, moramos num condomínio, num prédio, em que a maioria são idosos. Acreditem, eu e a Nilza estamos entre os três casais mais jovens do prédio. Então vocês podem imaginar como os nossos vizinhos já são bem idosos. E o legal de tudo isso é ver que houve solidariedade da parte dos vizinhos para com os idosos. Gente se oferecendo para ir ao mercado, à farmácia, ao açougue, ao banco, a fim de preservar os nossos idosos queridos. Então, que seja assim com a nossa igreja. Uma igreja abnegada, uma igreja que abre mão dos seus próprios valores, do seu conforto. Abramos mãos dos nossos interesses em favor dos nossos irmãos. Deixe de lado a TV, faça uma ligação para o seu irmão que está confinado na outra casa. O vírus não vai passar por linha telefônica. Procure separar tempo para orar, para interceder, tanto pela igreja, como pela nossa cidade, como pelo nosso país, para que Deus venha cessar esse vírus de alguma forma, que algum medicamento, alguma vacina seja encontrada, mas separe tempo em oração, em comunhão, pedindo para que o Senhor afaste tudo isso, pedindo para que o Senhor cuide daqueles que estão com medo, com ansiedade, entrando em depressão. Usemos o espaço e o tempo que nós temos dentro do nosso lar para buscar o Senhor de todo o nosso coração. Seja esse um tempo de abnegação, um tempo ainda que indeterminado, mas que nós estejamos dispostos a nos abnegar, a abrir mão de algumas coisas de nossa vida. Por último, em terceiro lugar, a terceira marca de uma igreja unida com Deus é a firme esperança na volta do Senhor Jesus. Paulo destacou a firmeza da esperança da igreja de Tessalônica. Em dias como estes, temos tido a oportunidade de exercitar a esperança na volta de Cristo. A igreja de Tessalônica era a igreja da esperança. Versículo 10, eu vou ler para vocês, diz assim: elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. A igreja tinha uma esperança na volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas podemos esperar e imaginar como Jesus vai voltar. Eu me lembro quando era criança, eu ia para o interior e nós íamos para um lugar que se chamava Gruta. Era o nome que deram naquele lugar. E ali tinha
várias piscinas naturais. Então, quando nós íamos para aquele lugar, eu ia imaginando como eu iria pular na água. Se ia ser de cabeça, se ia ser de pé, porque era um prazer aquilo. E eu quero dizer para você que nós podemos imaginar a volta do Senhor Jesus. Nós podemos imaginar como lá será. Talvez não seja exatamente como nós imaginamos, mas o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja. E nós estaremos com Ele. E naquele lugar não há lugar para o coronavírus, para o câncer, para qualquer outra doença. Não há lugar para o medo, não há lugar para a tristeza, não há lugar para o choro, porque ali a glória do Senhor Jesus encherá aquele lugar e nós estaremos unidos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Este é o nosso desejo. Eu quero estar com o Senhor Jesus ali. E eu sempre digo, Deus, não precisa ser um lugar muito bonito, não. Pode ser a periferia do céu. Pode ser a casa popular ali do céu. Tudo que eu quero é estar aonde tu estás. Como igreja, nós estamos unidos a Deus e com Cristo. Que a nossa fé seja operante neste tempo. Que o amor nosso, uns para com os outros e para com o Senhor, seja abnegado. E que a esperança na volta de Cristo seja firme e ainda mais fortalecida. Para terminar, ontem eu estava conversando com o Vitor, membro da igreja lá da comunidade, e ele estava dizendo, eu imagino como vai ser a nossa volta. Quando nós voltarmos a nos reunirmos no culto, será um dia de festa, será um dia de grande alegria, será um dia de celebração. Vamos alimentar essa esperança. Vamos alimentar essa esperança. E enquanto isso, estejamos unidos em oração, estejamos unidos como igreja, estejamos vivendo com esperança, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ama. O Senhor está com a Igreja Batista Nova Sião. Um grande abraço, meus irmãos. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos fortaleça como igreja. Rogamos que o Senhor nos ajude a termos uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme na sua volta. Queremos estar com o Senhor. Enquanto isso, te pedimos, Pai, por favor, opera na nossa cidade, opera, Senhor, no nosso país, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor venha com a tua mão de poder afastar esse vírus, afastar essa doença do nosso meio. E permita, Senhor, que os cientistas, os médicos orientados pelo Senhor, descubram uma vacina, um remédio para que esta doença não leve outras pessoas à morte. Por favor, Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, enche-nos do Teu Espírito Santo e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.